Olá para você que está acompanhando política do Vasco, que quer saber mais sobre o futebol brasileiro. Apesar do título do vídeo, eu quero ressaltar que eu gosto do Júlio Brandt. O Júlio Brandt é uma boa pessoa, ele realmente, eu acho que as intenções dele é ajudar o Vasco, mas não quero bancar o expert em política. Mas é muito claro que ele é muito ingênuo e que ele tem tudo aí para seguir o caminho mais difícil se o objetivo dele é ser presidente do Vasco. Primeiramente, ele tomou um golpe do Campelo porque o Campelo tinha 20 anos de clube, entendia mais da política do Vasco, do que acontece nos bastidores, entendeu que as eleições no Vasco são em 2 turnos e que para você entrar, você tem que ter o mínimo de apoio dos que estão lá dentro. Isso ficou bem claro nas vésperas das eleições, quando começou-se a falar do caso do Edmundo, quando começou a cogitar que o conselho poderia barrar, que há sim um parlamento dentro do Vasco. As eleições do Vasco não são democráticas, não é direta, é eleição indireta e você tem que ter o mínimo de apoio dentro do Vasco para você se eleger, o mínimo, não precisa ser popular, mas o mínimo. E a única razão pela qual o Júlio Brandt não se elegeu, não conseguiu esse mínimo de apoio, foi porque o Campelo, na visão do Eurico, era menos pior. Menos pior. O Campelo sempre fez oposição ao Eurico, mas o Júlio Brandt sempre foi muito mais contundente, sempre foi muito mais incisivo, e talvez por isso ele tenha ganhado mais o apoio popular. Mas o problema é o seguinte: agora o Júlio Brandt não precisa mais do apoio popular. O Júlio Brandt, em qualquer pesquisa, em qualquer cenário, o Júlio Brandt ganha de qualquer um. Se sair o Papa vier concorrer com o Júlio Brandt vai ganhar. E ele tem que ter o mínimo de apoio ali dentro. Não é jogo mais pra ele ficar atacando o Eurico Miranda. É muita burrice, sabe? Na política, você tem que aprender a engolir sapo. O Eurico Miranda não é um sujeito que merece respeito, eu entendo isso. E não é pra se respeitar o Eurico Miranda na rua, não é pra se respeitar o Eurico Miranda se você estiver no avião e ele tá no mesmo avião. Ele tem que sofrer a rejeição, ele tem que sentir a pressão popular, a pressão da torcida do Vasco. Mas dentro do Vasco, você tem que engolir o sapo de que o Eurico Miranda tem 50 anos de clube. Que ninguém é mais popular dentro do Vasco do que o Eurico Miranda. E chega o Júlio Brandt e fica alfinetando o Eurico Miranda dentro do Vasco sem motivo, em prol da popularidade, em prol da coerência. Mas é bonito, mas política não é aquele termo que agora estão usando, não é. Ele tá sentando no cavalo de fogo. Ele tá achando que eu vou ser o bonzinho, eu vou ser o moralista, vou mostrar o quanto, vou falar o que o torcedor quer, vou ter todo o apoio popular e no final vou ser presidente do Vasco. Na política esse é o caminho mais difícil. O apoio popular é muito importante, mas no final das contas você tem que ter um jogo de cintura, você tem que engolir sapo, você tem que ler o momento em que você se encontra. Você tem que saber o ambiente que você tá. E esse é o problema do Júlio Brandt. Ele não entende que no Vasco é diferente. Ele não entende que no Vasco você tem uma eleição em 2 turnos, que ele já tomou um golpe por ter sido mais contundente na oposição ao Eurico e continua no mesmo erro. Não que ele tenha que apoiar o Eurico, não que ele tenha que ter o apoio do Eurico, mas ele não pode querer ter a raiva do Eurico como ele parece que quer. O Eurico, ele era a favor. O Eurico ontem era totalmente a favor
de que houvesse a apuração. Não, ele era contra a apuração do HD. E por que o Júlio Brandt se tornou contra a apuração do HD, o Eurico Miranda se tornou a favor também. Então, tipo, foi uma coisa muito pessoal, sabe? O Eurico Miranda agora tá com uma coisa pessoal com o Júlio Brandt. E isso é muito ruim pra ele. É muito ruim, porque o Eurico Miranda já é um cara de certa idade, já é um cara truculento, já não tá mais nem aí pro Vasco, ele tá mais interessado no próprio orgulho. E o Júlio Brandt querer ferir esse orgulho do Eurico a todo custo, traz um inimigo pra ele que ele pode ser que vai pro caminho muito mais difícil se ele quer se tornar presidente do Vasco. E esse é o recado que eu queria dar, que o Júlio Brandt tem que aprender a fazer política no Vasco. Ele tem que ser contra o Eurico? Sim, tem que ser contra o Eurico, mas não tem que forçar a barra também. Não é pra ficar, sabe, alfinetando o Eurico dentro do Vasco sem cabimento. Todo mundo sabe que o Eurico Miranda fala a mesma coisa, sabe? Tem aquele discurso já não necessariamente vazio, mas um discurso que a gente já pode predizer, já pode dizer o que ele vai dizer, sabe? Mas não precisa falar isso, não precisa ser contundente contra o Eurico Miranda mais, você não precisa mais disso, o Júlio Brandt. Você tem o apoio popular, o que você precisa agora é saber engolir sapo, saber se articular dentro do Vasco, ser oposição ao Eurico, mas com certa cautela. E desse jeito é o jeito menos difícil de você fazer o que a torcida quer se tornar presidente. Agora, se você sentar no cavalo de fogo, achar que o mundo é mil maravilhas, querer bancar o moralista, ir contra tudo e contra todos para ser presidente do Vasco, a eleição do Vasco não é eleição direta. E o Eurico Miranda tem mais de 50 anos de Vasco. Você tomou um golpe de um cara que tinha 20 anos de Vasco. O Eurico Miranda tem mais de 50. Você vai comprar uma briga maior do que você. Se é que você me entende. É muito bonito, te admiro, mas agora, política não é ursinhos carinhosos. Um abraço, obrigado por assistir até o final.